O início do reinado de Mahmud II foi caótico, pois ele tinha uma limitação no seu poder de sultão, pois grande parte do poder efetivo estava nas mãos do grão-vizir Mustafa Barakdar. Mustafa restaurou a Nisan-i-Seri. Nos primeiros meses, Mahmud demonstrava apoio cauteloso às reformas de Mustafa. Porém, Mustafa enfrentava a oposição severa por parte dos janízaros e das elites conservadoras de Constantinopla, que viam qualquer reforma militar ou descentralização do poder como uma ameaça. E em novembro de 1808, uma rebelião de janízaros eclodiu em Constantinopla. E o palácio do grão-vizir foi cercado e Mustafa Barakdar foi morto, e o seu programa reformista foi destruído pelos janízaros. Diante do levante, Mahmud II se viu forçado a adotar uma postura mais conciliatória com os janízaros. Embora, por entre os panos, ele planejava sua destruição. Externamente, ele enfrentou o ápice da guerra contra a Rússia e uma rebelião árabe no sul, na qual ele enviou Mohammed Ali Pasha para conter os árabes da região, especialmente do Emirado Saudita, que se rebelava contra o domínio otomano na região e queria anexar as cidades sagradas de Meca e Medina, e ela foi suprimida. Em 1818, 10 anos depois, e o Emirado de tribos árabes conhecidas como o Emirado Saudita, pela moderna Casa Real Saudita, foi destruída e vassalizada pelos otomanos. Na guerra contra os russos na Europa, em 1810, a Rússia sitia o castelo de Silistre e a toma, mas quando Napoleão Bonaparte, o agora imperador dos franceses, declara guerra aos russos em 1811, a pressão russa diminuiu devido ao envio de tropas da região para preparar uma ofensiva contra Napoleão e se defender contra os franceses. E houve um alívio no fronte. E nisso, a Rússia, querendo força total contra Napoleão, assina com os otomanos o Tratado de Bucareste em 8 de setembro de 1812. A Bessarábia foi totalmente perdida para os russos. A questão agora era interna, pois na guerra, os sérvios se rebelaram contra o domínio otomano com apoio russo. A rebelião foi suprimida em outubro de 1810. Nisso, o sultão Mahmud se aproveitou disso e iniciou algumas reformas discretas de centralização do poder otomano, iniciando de forma cautelosa medidas para reafirmar a autoridade imperial nas províncias, nomeando pachás mais leais ao trono otomano e promovendo uma rotação mais frequente a cargos administrativos provinciais para evitar o enraizamento de poder nas províncias. Ao mesmo tempo, Mahmud manteve uma política de tolerância, prudência em relação aos janízaros, evitando reformas militares bruscas e drásticas que desencadeassem outras revoltas janízaras. Mas secretamente, Mahmud criou um corpo de espiões e criou uma rede de informantes dentro do exército e da burocracia, e buscou sutilmente vigiar o corpo dos janízaros e retomar o poder real do sultão, com medidas pontuais como na reavaliação de receitas fiscais, com um combate secreto à corrupção e a reorganização em alguns conselhos imperiais. Embora se promulgar uns segmentos mais conservadores, ele não teve coragem de provocar os segmentos mais conservadores da sociedade otomana na época. A paz internacional após a derrota de Napoleão em 1815 favoreceu também a retomada de certas relações diplomáticas com potências europeias ocidentais. Mahmud aproveitou isso para expandir a sua rede de embaixadas e obter informações sobre as reformas e inovações da Europa Ocidental. Em termos culturais, Mahmud começou a valorizar o papel do sultão como defensor da ordem islâmica e da unidade imperial sobre o sultão.
valorizando também a imagem de califa dos islâmicos. Na década de 1810, Mahmud buscou enfraquecer a autonomia dos governadores provinciais, os pachás, limitando seus poderes e removendo aqueles considerados rebeldes ou corruptos, substituindo-os por homens de confiança da corte de Mahmud. O sultão seguiu reforçando a sua rede de espionagem contra os janízaros e as redes conservadoras. Além disso, Mahmud passou a patrocinar lentamente o fortalecimento de corpos alternativos de segurança e cavalaria. No campo religioso, Mahmud intensificou seu papel de califa protetor do Islã, como líder político e espiritual, além de promover a política de reconstruir todas as mesquitas de Constantinopla, para ganhar apoio dos ulemás islâmicos, em especial os dos setores conservadores do Islã, além de promover melhorias na arrecadação fiscal. Mas internamente, novas dissensões eclodiram entre os povos ortodoxos. Em 1815, uma nova rebelião na Sérvia eclodiu. Os otomanos premiram rapidamente, mas para evitar novas rebeliões, Mehmed cedeu à reivindicação sérvia de autonomia e cedeu terras ao redor de Belgrado, e foi formado o Principado da Sérvia sob vassalagem otomana. No sul, o nacionalismo nasceu na década de 1810 entre os gregos, e foi formada a Sociedade Nacionalista Grega Filiketeria em 1814, que buscava a independência total dos otomanos, e que passou a formular agitações na Grécia continental e nas ilhas gregas mediterrâneas do Egeu. No ano de 1820, a situação na Grécia começou a se deteriorar, com a rebelião de Ali Pasha, o governador da província do Épiro, na Grécia, que queria governar de forma mais autônoma e sem responder ao poder imperial de Constantinopla. Mahmud determinou sua remoção do cargo e enviou tropas contra ele, o que enfraqueceu de forma temporária o controle otomano na região balcânica. Nisso, a Filiketeria, que planejava há mais de 6 para 7 anos uma rebelião grega, acelerou seus planos entre 1820 a 21. E em março de 1821, com um apoio russo, Alessandrios Ypsilantis, um general grego-russo, junto a tropas gregas da Rússia, invadiram a Moldávia e a Valáquia a partir do Império Russo. Nisso se inicia a Revolução Grega, e duraria pelos próximos 8 anos. A invasão grega-russa da Moldávia e Valáquia foram rapidamente derrotadas pelas tropas otomanas. Mas nisso a Filiketeria se aproveitou do apoio russo e das elites na Grécia. Os clérigos ortodoxos gregos iniciaram revoltas no Peloponeso, na Ática, nas ilhas do Egeu e a Grécia Central, com gigante apoio popular da maioria grega na região. Em resposta, Mahmud autorizou ações militares brutais contra eles, como o massacre de Crios de 1822, na qual dezenas de milhares de gregos foram mortos ou escravizados numa tentativa de reprimir a rebelião por parte de Mahmud. No entanto, isso floresceu o nacionalismo grego e despertou o apoio de setores liberais e ocidentais, como na França, por exemplo. E a causa grega se fortaleceu e isolou o Império Otomano diplomaticamente. Internamente, os janízaros se mostraram cada vez mais inúteis, corruptos e desobedientes ao sultão, se recusando a combater com eficácia os rebeldes gregos, além de dificultar qualquer mobilização para suprimir os gregos. Isso reforçou em Mahmud que seria impossível salvar o Império Otomano se eliminar esses corpos militares retrógrados e inúteis. E nisso ele passou a planejar isso. Para combater a rebelião grega, ele acelerou o recrutamento militar e a formação de novas unidades militares leais ao trono, inspiradas em modelos europeus,
que eram subordinadas diretamente ao trono. Para conter a guerra na Grécia, Mahmud tomou uma decisão estratégica crucial em 1824, oferecendo ao importante pachá do Egito, Mohammed Ali Pachá, o controle do Peloponeso e das ilhas de Creta, caso conseguissem derrotar os gregos na Grécia continental. Mohammed Ali aceitou e entrou em grande parte do seu exército dentro da Grécia, sob a rédea de seu filho Ibrahim Pachá, que era treinada e organizada a modo ocidental. Começaram a ter êxito a partir de 1824, o que demonstrou a fraqueza otomana para conter a rebelião, tendo que depender de uma mera província autônoma para contê-la. Irritado a partir de 1825, Mahmud passou a planejar um golpe fatal para os janízaros. Nisso, ele iniciou um isolamento político e moral deles, por meio de decretos imperiais, discursos religiosos e apoio dos ulemás reformistas. E ele começou a mudar a opinião pública contra os janízaros, os taxando de corruptos, hereges e inúteis. E nisso ele criou o seu próprio corpo militar, o Esquadrão Vitorioso de Maomé, que seria educado em estilo europeu. Nisso, em junho de 1826, Mahmud II anunciou oficialmente a criação de um novo exército moderno otomano, o que, esperadamente, de forma planejada por Mahmud, revolta os janízaros e levou a uma rebelião armada deles. Nisso, Mahmud ordenou as suas tropas leais, com o apoio da artilharia e do povo, e iniciou o incidente auspicioso. É uma guerra civil eclodiu em Constantinopla. O quartel janízaro na capital otomana foi incendiado e 4.000 janízaros morreram. Os sobreviventes fugiram ou foram presos pelas tropas otomanas. Seus bens foram confiscados por sultão. E no final do ano, os janízaros que foram capturados, cerca de 20.000, foram mortos por decapitação na Tessalônia. Poucos conseguiram escapar com vida. Os janízaros mais novos e os mais talentosos foram integrados no exército otomano e poupados, desde que fossem leais ao sultão. Era o fim do lendário corpo janízaros. Nisso, pelos próximos 13 anos de reinado, Mahmud, agora livre dos seus maiores oponentes, passou a iniciar reformas radicais e irreversíveis para o Império Otomano. Vendo a fraqueza temporária dos otomanos, a Rússia declara guerra aos otomanos e invadem a Valáquia e a Moldávia. Tropas russas avançaram tanto nos Balcãs quanto no Cáucaso. Na Guerra Grega, a frota egípcio-otomana foi derrotada por uma coalizão ocidental pró-grega na Batalha de Navarinos de 1827, o que destruiu a frota otomana. No fronte russo, os otomanos foram derrotados em 1828 e Mahmud foi forçado à paz no Tratado de Erdini de setembro de 1829, aceitando a independência grega, a autonomia da Valáquia e Moldávia, e teve de compartilhar a suzerania delas com a Rússia. E terras além do Danúbio foram perdidas, junto a terras no Cáucaso. Após a guerra, um período de paz de 2 anos ocorreu. Nesse intervalo, Mahmud reforçou a criação e o treinamento do novo exército otomano, aumentando o número de soldados do Esquadrão Vitorioso de Maomé e aprimorando a disciplina e a organização militar com apoio de instrutores europeus, especialmente franceses e prussianos, além de abrir o Império Otomano para os europeus em 1829, adotando títulos, roupas e modos de estilo europeu. A Marinha Otomana também passou por reformas, ainda que de forma mais gradual. Internamente, Mahmud passou a centralizar o poder e fragmentar o cargo de grão-vizir, criando os ministérios, dividindo as funções judiciais e criou conselhos administrativos.
que decidiam políticas em conjunto, sem precisar de um único homem para decidir isso. Porém, as relações com Mohammed Ali Pasha pioraram. Para compensar a derrota em Navarino, Mohammed pediu ao sultão a Síria, a sua administração. Mahmud deu Creta a ele. Mohammed recusou, pois sabia que a ilha grega, de forte resistência grega e de forte nacionalismo grego, seria difícil um fardo financeiro para ele administrar, ainda mais com a marinha egípcia destruída após Navarino. Então, em 1831, o Egito lançou uma campanha terrestre e marítima contra a Síria sob as tropas de Ibrahim Ali, filho de Mohammed. As montanhas Taurus foram cruzadas. Acre, Damasco, Amman e Homs foram tomadas. O sultão Mahmud não podia tolerar uma rebelião tão aberta de uma província. Então ele mandou o grão-vizir Yazid Mehmed com um exército contra eles. Mas Yazid Mehmed foi derrotado na Batalha de Cônia para eles. E isso resultou na entrada egípcia na Anatólia, o que perigou a própria capital Constantinopla. Então, em fevereiro de 1833, eles já estavam chegando perto de Bursa, na fronteira do Bósforo com a Europa balcânica. Então, em maio, foi feita a paz de Cutaria, em maio desse ano. Nisso, o Egito anexa a Síria e Creta, o que não agradou de forma nenhuma a Mehmed, que nunca aceitou isso em vida. Administrativamente, Mahmud se aproximou das reformas fiscais, além de uma mudança de vestuário que ocorreu nesse período, que ocorreu após 1829, mas que se intensificou entre 1830 e 40. O turbante foi substituído pelo cocar marroquino, o fez, sendo restringido somente aos grupos religiosos da sociedade otomana. Trajes tradicionais foram abolidos entre funcionários seculares e impondo o modelo europeu de vestimenta, com ternos escuros e casacos de corte ocidental, similares aos políticos franceses. Soldados passaram a usar fardas europeias, incluindo casacas abotoadas, calças compridas e botas de couro negro. Todos os funcionários civis e militares foram obrigados a adotar esse estilo de vestimenta, a não ser os líderes religiosos, os ulemás, que seguiram adotando um estilo mais antigo de vestimenta. Mahmud II foi o primeiro sultão a ser retratado em trajes ocidentais e com barba parada. Mahmud fez outras reformas administrativas. Praticamente aboliu o cargo de grão-vizir, já que ele fragmentou muito o poder do grão-vizir, criando um ministério para os assuntos religiosos e promoveu uma secularização da administração otomana. O Ministério da Guerra, o Ministério para as Relações Exteriores, o Ministério Marítimo, o Ministério do Interior, que trataria de assuntos que seriam relevantes à segurança do Estado otomano, e o Ministério das Finanças. Porém, as relações com Mohammed Ali Pasha passaram a piorar no final da década, pois Mahmud não aceitava de forma nenhuma a perda das províncias do Oriente Médio, da Síria e Palestina. E em 1838, Mohammed Ali declarou a independência formal do Egito e a instauração de uma dinastia com sua prole no Egito, e o sucederia. Então Mahmud, que já não aceitava o que ocorreu em 1833, declara a guerra contra os egípcios. E em 24 de junho de 1839, egípcios e otomanos se encontram em Nipso, e os egípcios mais uma vez triunfam. Mas o sultão Mahmud nunca saberia da derrota, pois ele viria a morrer em 1º de julho de 1839 de tuberculose. E seu jovem filho, Abdul-Mecid, de 16 anos, o sucede. Ele recebe notícia da derrota em Nisip. Quando a notícia da derrota chegou em Constantinopla, o Reino Unido, a França, a Rússia, a Áustria e a Prússia ofereceram ajuda aos otomanos. Abdul-Mecid proclamou o famoso Edito de Gurane,
em 3 de novembro de 1839 para modernizar o Império e agradar as potências ocidentais europeias, e garantiria a vida, a honra e o direito à propriedade de todos os súditos do Império Otomano, sejam eles muçulmanos ou não, abolindo a política dos dhimmys, que fazia dos não muçulmanos, especialmente dos judeus e cristãos, cidadãos de segunda classe, e previa punições mais duras para a corrupção, da extorsão e da venda de cargos públicos, além de impor um recrutamento mais justo, com duração limitada de 4 a 5 anos de serviço militar, além de expandir o serviço aos cristãos e judeus, além de pôr fim ao alistamento arbitrário e obrigar o alistamento de judeus e cristãos. O edito prometia igualdade jurídica a todos, além de garantir a proibição de penas sem julgamento legal. Assim se inaugura por oficial o período da Tanzimat. Externamente, a guerra contra Mohamed Ali se seguiu, mas entre 1839 a 40, as potências ocidentais europeias interviram na guerra. Em 1840, Mehmed recusou o ultimato da Rússia, Áustria e Prússia para a rendição. Então os europeus bloquearam e bombardearam as grandes cidades egípcias de Alexandria. O Acre foi tomado em novembro de 1840, o que forçou o Egito à paz. Com a assinatura do Tratado de Londres em 15 de julho de 1841. Apesar de manter a sua casa no governo egípcio, Ali Pasha perdeu a Síria, Creta e o Hijaz para Abdulmecid. Abdulmecid era um profundo reformador, educado na rege da educação ocidental, e criou os primeiros tribunais seculares, que compartilhavam a justiça ao lado dos religiosos. Ele sistematizou o sistema jurídico otomano, criando o primeiro Código Penal em 1847, fortemente baseado no modelo francês, prevendo penas para cada crime, além de restringir a escravidão, mas não abolir por enquanto. Além disso, Abdulmecid criou o Ministério da Educação Pública em 1847 e mandou construir escolas estatais e escolas técnicas no Império, com um currículo inspirado na França, e fortaleceu o ensino das línguas europeias. No ano de 1848, Abdulmecid criou o Conselho de Obras Públicas. No exterior, Abdulmecid foi bem visto na Irlanda por enviar suprimentos alimentares por ajudas de seu médico irlandês, o que fez ele ser bem visto pelos irlandeses na Grande Fome, que ocorreu no final da década de 1840 e início da década de 1850 na Irlanda Britânica. Internamente, Abdulmecid criou a primeira moeda em papel moeda otomana, o caimê. No âmbito social, Abdulmecid quis promover a pátria para todos, sem importância a da religião, a chamada Osmanlik, que significa súditos otomanos. Em 1851, Abdulmecid criou a primeira imprensa otomana, a Takvim Velkay, para divulgar leis e atos do governo otomano. No início da década de 1850, Abdulmecid modernizou os portos e alfândegas, sobretudo em Constantinopla e nas cidades costeiras da Anatólia, de Esmina e Beirute, e iniciou o projeto de telegrafia e de postos de correios estatais no início da década. Mas já entre 1851 a 52, a crise da questão dos lugares santos, envolvendo uma disputa religiosa entre Rússia e França sobre os lugares cristãos de Jerusalém e Belém, locais do supra-sumo da importância cristã, já que a Rússia ortodoxa e a França católica queriam os poderes para isso, para ter posse e proteção desses lugares. Abdulmecid recusou as exigências russas de ter controle nas cidades santas, com apoio diplomático da França e Reino Unido.
que temiam a expansão do poderio russo no Mediterrâneo, eles garantiram apoio contra a Rússia em caso de guerra. Então, em meados de 1853, a Rússia reocupou os principados do Danúbio, da Moldávia e Valáquia. Isso, Abdômecida declara guerra à Rússia, iniciando a fatídica Guerra da Crimeia, que durou 3 anos, entre 1853 e 1856, iniciando combates principalmente na península da Crimeia, no Mar Negro, no Cáucaso e nos Balcãs, e junto à intervenção franco-britânica, que ajudaram os otomanos na guerra, a Rússia é derrotada nela em 1856. E nisso a Rússia, sob o novo czar Alexandre, pediu a paz em 1856, garantindo a integridade territorial otomana na Europa, no Tratado de Paris. Abdülmecid seguiu reformando o Estado otomano, ligando e criando a primeira ferrovia otomana entre 1856 e 60, ligando Esmirna a Aydin. Além disso, Abdülmecid criou a primeira bandeira oficial otomana, a tradicional bandeira turca, vermelha no fundo com uma lua crescente e uma lua branca. No final da década de 1850, Abdülmecid continuou modernizando o Estado, abolindo a escravidão por completo. Em 1857, seguiu modernizando o exército otomano e abandonou o palácio de Topkapı, construído por Mehmed II, o Conquistador, para o seu recém-construído palácio de Dolmabahçe, além de construir uma nova ponte em Gálata, que ligava Constantinopla à Anatólia pelo Bósforo, além de criar a primeira polícia moderna otomana. Em 1860 foi inaugurada a primeira ferrovia que ligava Esmirna a Aydin, e foi construída com apoio de banqueiros franceses e britânicos. Porém, Abdülmecid faleceria em 21 de junho de 1861, vítima de uma tuberculose, e seu irmão, Abdulaziz, o sucede. Abdulaziz reforçou a marinha otomana, fazendo esforços que endividaram os otomanos. Abdulaziz criou o primeiro banco estatal otomano em 1863, seguindo a Tanzimat. Abdulaziz foi o único sultão otomano a visitar a Europa Ocidental, bem como as províncias, como no Egito. Lá, na Europa, ele pegou novos projetos de rearmamento militar, vindos da industrialização europeia, garantindo o fornecimento de modelos mais recentes de rifles e canhões ao exército otomano. Fundou novas escolas militares e civis, fundando o atual Liceu de Galatasaray, que foi inaugurado em 1868, incentivando as tradições de obras europeias. A linha ferroviária foi expandida, sendo criada a primeira linha ferroviária entre Constantinopla e Edirne, entre 1861 a 62. Abdulaziz era autoritário, vaidoso e ostentoso, mandando construir o luxuoso palácio de Berlebey em 1865, sendo inaugurado e tido como segunda residência oficial do sultão otomano. Mas isso foi feito com empréstimos massivos estrangeiros, o que endividou o Império Otomano, o que gerou inflação, e além do social gerou a irritação entre reformistas radicais que não viam com bons olhos a sua ostentação. Em 1865 surgiu o grupo dos jovens otomanos, formados por líderes intelectuais exilados como Nabil Kemal e Ali Zov, que exigiam a liberdade de imprensa, um parlamento com a constituição e a democratização do sistema político otomano. Muitos jovens otomanos seriam exilados ou presos por ordem de Abdulaziz. No ano de 1867, Abdulaziz implementou a lei dos vilayetes, que reorganizou as províncias do império. Cada vilayet teria um governador nomeado, conselhos locais
e uma estrutura racionalizada, em uma tentativa de diluir o poder das elites locais. As reformas de Abdulaziz surtiram um bom efeito. A Marinha Otomana adquiriu seu primeiro navio de guerra blindado em 1864. A Universidade de Constantinopla, que posteriormente seria chamada de Universidade de Istambul, foi estabelecida em 1868, além de criar o primeiro corpo de bombeiros otomanos em 1871, além de criar reformas administrativas, estabelecendo o Conselho de Estado em 1868, junto a um Tribunal de Cassação, que também foi instituído entre 1868 para 69. Externamente, ele reconheceu Ismail Pasha como Khedive do Egito, que significa príncipe otomano, concedendo mais autonomia aos egípcios. Porém, o sultão teve que lidar com as rebeliões internas, patrocinadas pelos russos em Montenegro e Creta. Levantes na Bósnia também ocorreram, junto ao crescente nacionalismo árabe na Península Arábica, na qual forçou ele a consolidar a presença otomana na região, tentando garantir a vassalagem nas tribos árabes do sul. Mas ao longo da década de 1870, se viu o florescimento do nacionalismo sérvio-búlgaro, além de iniciar uma crescente inflação da moeda. Os grupos de reformistas cresceram em influência. Então, em uma grande ação, Abdulaziz foi deposto em 30 de maio de 1876 e substituído por seu sobrinho, Murad V. E poucos dias depois, em 4 de julho, Abdulaziz foi encontrado morto de forma suspeita em 4 de junho. E não se sabe até hoje a causa de sua morte. Se especula suicídio ou assassinato. Murad V, em seu curto reinado, teve que lidar com o reflorescimento do nacionalismo eslavo, sérvio-búlgaro, que queria um Estado ortodoxo dos Balcãs e a união dos povos eslavos, com apoio da Rússia. Murad V apresentou sinais de incapacidade mental e logo se viu que ele não seria capaz de administrar o trono. E ele se isolava, tinha crises nervosas e dificuldade de tomar decisões políticas sérias. Então, em 31 de agosto de 1876, Murad foi retirado do trono em prol de seu irmão mais novo, Abdulhamid II. Esse movimento encerrou por oficial a Tanzimat, já que Abdulhamid seria o último sultão com poder e seria bastante autoritário em seus 33 anos de reinado, mas faria uma série de modernizações na infraestrutura otomana e ele lideraria a caminhada para o Império para a Morte, que seria iminente no futuro. Isso que faremos no próximo episódio. Até mais, fique com Deus e até a próxima. Fique com Deus. Asker! Ey kutlu şehir! Namusunu çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz! Ey kutlu diyar! Sancağını düşürmedik, düşürmeyeceğiz! Ey kutlu şehir! Hakkını helal et bize! Hünkârlar, sultanlar, kumandanlar, hakkınızı helal edin. Üçler, yediler, kırklar, gaziler ve şehitler, hakkınızı helal edin. Ey ana, ey yar, ey vatan, seferdir bu gittiğimiz. Gözyaşı dökmeyesin, hasret çekmeyesin, boynunu bükmeyesin. Bizim ceddimiz ne vakit kaçmıştır? Nerede kaçmıştır? Boğaç'ta mı? Nibolu'da mı? Kosova'da mı?
ne vakit kaçmıştır? Prut Harbi'nden mi kaçtık? Denizlerde kıyamet gibi üzerimize geldikleri vakit Preveze'de mi saklandık? Şimdi çıkmış. Sultan gidiyor yalanla inanırsınız. Biz harp meydanında pusatsız kaldık, yine de boyun eğmedik. Can verdik, kan döktük, sancağımızı yere düşürmedik. Bizi bırakma padişahım. Vallahi de bırakmayacağım, billahi de bırakmayacağım. Burası payitaht, ben de Sultan Abdülhamit. Ben ki, Balkanların, Irak, Suriye, Cebeli Lübnan, Hicaz, Kafkasların, Anadolu'nun ve payitahtın sultanı. Ben ki, İslam halifesi Abdülhamit Hanım.